Em 1971, Philip Zimbardo elaborou o experimento da prisão de Stanford, com o intuito de investigar a psicologia envolvida na dinâmica de poder e controle em ambientes prisionais. O estudo envolveu a seleção de estudantes universitários, que foram divididos aleatoriamente em duas categorias: prisioneiros e guardas. O experimento, realizado em uma instalação simulada na universidade, buscava entender como a atribuição desses papéis afetaria o comportamento e as interações dos participantes. Zimbardo pretendia revelar não apenas as consequências psicológicas da prisão, mas também como contextos sociais e estruturais podem transformar indivíduos comuns em agentes de opressão. O experimento rapidamente se tornou controverso devido às condições extremas e ao comportamento abusivo que emergiu, levando Zimbardo a encerrá-lo antes do previsto. Assim, o canal Homens de Letras volta ao passado e traz à tona esse assunto, mais atual do que nunca, para entendimento da sociedade que nos cerca. Alvoreço em meu 33º estudo: o efeito Lúcifer nos programas de reality show. As pessoas e os ambientes estão frequentemente em um estado de interação constante, moldando-se mutuamente de maneiras complexas. Embora muitos acreditem ter uma personalidade estável que se mantém ao longo do tempo e em diferentes contextos, essa ideia pode ser enganosa. Na verdade, nossas identidades são influenciadas pelas circunstâncias em que nos encontramos. Por exemplo, o comportamento e as reações de alguém podem variar significativamente ao trabalhar em equipe em comparação a quando está sozinho. Da mesma forma, em um relacionamento romântico, a pessoa pode exibir características que não aparecem em um ambiente acadêmico, por exemplo. Além disso, as interações com amigos próximos podem diferir radicalmente daquelas em situações de anonimato, como em uma multidão. Até mesmo a experiência de viajar para o exterior pode transformar a forma como uma pessoa se vê e se comporta em comparação a estar em casa. Essas nuances evidenciam como a identidade é flexível e contextualmente dependente, desafiando a noção de uma personalidade uniforme. Zimbardo transformou um corredor de departamento de psicologia em uma prisão simulada, monitorada por câmeras e microfones. Os participantes foram divididos aleatoriamente em prisioneiros e guardas. Os prisioneiros foram surpreendidos em suas casas por policiais reais, revistados, algemados e levados para a simulação. Lá, foram despidos, receberam fardas e números de identificação, vivendo em pequenas celas com apenas uma cama. Os guardas, vestidos com uniformes militares e óculos escuros, trabalhavam em turnos de 8 horas. Eles tinham liberdade para administrar a prisão como quisessem, seguindo protocolos rígidos, mas exigindo total obediência dos prisioneiros. O experimento, planejado para durar 14 dias, foi encerrado após 6 dias, devido à preocupação de Zimbardo com a direção que o estudo estava tomando. Ele assumiu o papel de superintendente, incentivando os guardas a criar um ambiente opressivo, levando à degradação dos prisioneiros. Mais ainda, de forma preliminar, vamos entender qual o real motivo por trás do estudo, qual era o interesse do pesquisador e quais os parâmetros iniciais recepcionados para que se possa entender, ao final da jornada, os resultados obtidos. Nas próprias palavras de Zimbardo, tem-se: o efeito Lúcifer é minha tentativa de compreender os processos de transformação em ação, quando pessoas boas ou comuns fazem coisas ruins ou mais. Lidaremos com a questão fundamental, o que faz as pessoas errarem. Mas em vez de recorrer a um dualismo religioso tradicional do bem versus o mal, da natureza saudável versus a criação corruptora, olharemos para as pessoas reais envolvidas nas tarefas diárias da vida, enredadas no desempenho do seu trabalho, sobrevivendo num espaço muitas vezes turbulento da natureza humana.
procuraremos compreender a natureza das transformações de seu caráter quando se deparam com poderosas forças situacionais. A força situacional, aqui descrita por Zimbardo, refere-se à ideia de que o comportamento humano é profundamente influenciado pelo contexto e pelas circunstâncias em que as pessoas se encontram, muitas vezes mais do que por suas características pessoais ou traços de personalidade. Se você trabalha dentro de uma empresa, com certeza já ouviu falar em cultura organizacional. É algo nesse sentido que estamos tratando aqui. Ainda, continuando em seus pensamentos, o autor deste magnífico estudo nos apresenta o conceito de desindividuação, de obediência cega às autoridades, sem filtro ou autoquestionamento. A forma de enxergar o próximo nesse momento opositor muda. O próximo deixa de ser humano, deixa de ser pensante, deixa de ser um irmão para ser alguém que precisa ser doutrinado, ser reiniciado, restaurado com novos valores. De outra forma, não merecerá o ar que respira. Todo esse estudo pode ser aplicado em qualquer ambiente fechado. Pode ser uma empresa, uma facção, um partido político, uma igreja ou mesmo um reality show, onde pessoas são confinadas e obrigadas a conviver e mostrar as suas fleumas e as suas neuras. Se o efeito Lúcifer mostra como as pessoas normais podem se transformar em vilões em situações extremas, então os reality shows são como um experimento científico em tempo real. É como se os produtores dissessem: vamos ver até onde podemos empurrar esses pobres coitados antes que alguém vire o monstro. E claro, tudo isso enquanto eles discutem sobre quem lavou a louça. No final, a verdadeira pergunta não é quem vai ganhar o prêmio, mas sim quem vai sair da casa sem precisar de uma terapia intensiva. Afinal, parece que a única coisa mais tóxica do que um ambiente de reality show é a competição por quem vai fazer o melhor drama. Assim diz o autor em seu livro. É delineado um conjunto de processos psicológicos dinâmicos que podem induzir pessoas boas a praticar o mal. Entre eles, a desindividuação, a obediência à autoridade, a passividade diante de ameaças, a autojustificação e a racionalização. A desumanização é um dos processos centrais na transformação de pessoas comuns e normais em perpetradores, indiferentes ou mesmo arbitrários do mal. A desumanização é como uma cegueira que obscurece o pensamento e promove a percepção de que outras pessoas são menos que humanos. Faz com que algumas pessoas passem a ver outras como inimigos, que merecem tormento, tortura e aniquilação. Um participante desses reality shows descreveu certa vez em vídeo na internet que, abro aspas, para mim, é um regime socialista. É um lugar onde ninguém produz nada. Você tem que dividir tudo. A comida é racionada e escolhida por quem está dirigindo o programa. A promiscuidade é exacerbada. O que faz sucesso é aquela sexualidade suja. Só o líder leva vantagens. Toda semana uma pessoa vai ser fuzilada no paredão. Você fica 24 horas sendo vigiado. E, no final, só um fica rico. Fecho aspas. Retomando o estudo, a experiência rapidamente saiu do controle quando os guardas intensificaram seu assédio e medidas autoritárias, enquanto os prisioneiros aceitavam o abuso. No segundo dia, os prisioneiros se rebelaram, bloqueando as portas das celas, mas os guardas retalharam desnudando-os e removendo suas camas. Um prisioneiro apresentou distúrbios emocionais agudos e foi liberado após 36 horas. Nos dias seguintes, os guardas aumentaram suas táticas agressivas, usando humilhação psicológica e criando sistemas de privilégios para incitar rivalidade entre os prisioneiros. Eles foram forçados a repetir seus números e realizar tarefas sem sentido, levando a sinais de depressão e ansiedade em alguns. O prisioneiro 819 entrou em conflito com os guardas e iniciou uma greve de fome, resultando em novos abusos. Zimbardo interpretou esses comportamentos como consequência dos papéis sociais e regras que suprimem a individualidade. À medida que o estudo avançava, os prisioneiros se tornavam cada vez mais passivos e indefesos, enquanto um guarda autoritário, chamado de John Wayne, emergiu. Zimbardo concluiu que o ambiente prisional destruiu os valores e a moral dos participantes.
Tudo o que estou falando é pesado, não é? Mas é verdade. Foi um estudo muito bem feito e dirigido e meritoriamente aclamado até hoje. E também você será aclamado, meu irmão ou irmã de letras, ao curtir este vídeo, comentar e compartilhar com seus amigos. Precisamos desta força para que o nosso canal tenha maior alcance e possamos continuar apresentando material de qualidade para você. Não nos deixe só, neste momento de dor. Inscreva-se no canal, fortemente agradecemos. Existe um outro estudo neste canal, o Estudo 21, chamado Universo 25, Utopia dos Ratos. Guardadas as devidas proporções, é muito parecido com o que estamos discutindo aqui. Em condições especiais, os ratos também enlouquecem, como sociedade, e entram em declínio. É necessário entender que o mal, como forma, não é uma força distante e abstrata. Ele é presente e real. Basta que liberemos o consentimento, o aval, para que ele tome conta de nossas vidas e a vida dos que nos cercam. É necessário sermos vigilantes e disciplinados. Zimbardo nos oferece um conceito interessante. O mal consiste em comportar-se intencionalmente de formas que prejudicam, abusam, rebaixam, desumanizam ou destroem outros inocentes. Ou usar a autoridade e o poder sistêmico de alguém para encorajar ou permitir que outros o façam em seu nome. Em suma, é saber o melhor, mas fazer o pior. Sim, eu concordo com ele. E acho que a Bíblia também concorda. Um trecho bíblico que aborda o conceito do mal é João 10:10, onde Jesus diz: "O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Este versículo contrasta as intenções malignas do ladrão, representando o mal, com a missão de Jesus de trazer vida e plenitude. Simples em sua concepção, porém assertivo em seu entendimento. O estudo do efeito Lúcifer é uma análise riquíssima, cheia de reveses. É interessante o seu conhecimento e aprofundamento. Então, meus irmãos de letras, procurem e leiam o livro e digam o que vocês acham deste estudo. Deixe nos comentários sua opinião. Em honra ao grande arquiteto do universo.